Oi, eu sou a aluna Stephanie Barroso, integrante do Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres, orientada pelo professor Maron Gallier, e eu vim falar um pouco do meu projeto chamado Invasão Canina, o efeito da presença de cachorros sobre os mamíferos silvestres na Mata Atlântica. Cachorros domésticos podem ser muito problemáticos para a vida selvagem, especialmente quando eles conseguem entrar em unidades de conservação que são muito importantes para a preservação de espécies nativas. Eles podem transmitir doenças, podem perseguir animais e podem até mesmo ferir ou matar outros animais. Diversos estudos já demonstram a participação dos cachorros na extinção local de outras espécies. Então, eles não são um problema só aqui no Brasil, e sim no mundo inteiro, e por isso é tão importante entender como eles impactam os mamíferos silvestres para poder evitar mais danos à vida selvagem. O objetivo geral do estudo foi analisar o efeito da abundância de cachorros sobre os mamíferos silvestres em uma unidade de conservação privada na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. E para isso, os objetivos específicos foram estimar o tamanho dessa população de cachorros, estimar possíveis efeitos negativos tanto temporalmente quanto espacialmente, e avaliar esses possíveis efeitos nos mamíferos como um todo e também em subgrupos específicos. O estudo foi desenvolvido na Reserva Ecológica de Guapiaçu, a Régua, que fica localizada aqui no estado do Rio de Janeiro, desde março de 2018 até março de 2025. Aqui no mapa, então, a Régua é toda essa área demarcada em rosa, ela é contígua ao Parque Estadual dos Três Picos, que está demarcado em laranja. Todos esses pontinhos no mapa representam os pontos amostrais, os pontos de armadilhas fotográficas, e esses triângulos amarelos representam áreas de vila dessa região. Foram utilizadas armadilhas fotográficas para poder realizar o monitoramento tanto dos mamíferos silvestres quanto dos cachorros. Os mamíferos silvestres foram identificados a nível de espécie, enquanto os cachorros foram identificados a nível de indivíduo sempre que isso era possível. A abundância dos cachorros e dos mamíferos silvestres foi estimada tanto ao longo do tempo, que seria ao longo de todos os meses dos diferentes anos, e também ao longo do espaço, que seria ao longo dos diferentes pontos amostrais da região. E essa abundância foi estimada a partir da intensidade de uso, tanto dos cachorros quanto dos mamíferos silvestres. A intensidade de uso é obtida pelo número de registros independentes dividido pelo esforço amostral, que são os dias que a câmera ficou ativa, trabalhando. Para as análises temporais a curto prazo, foi usado o teste Kolmogorov-Smirnov, enquanto que para as análises temporais a longo prazo e também para as análises espaciais, foram usados modelos lineares generalizados, GLMs. E aí, para permitir uma análise um pouco mais específica, usando esses GLMs, os mamíferos silvestres foram divididos em 5 subgrupos menores. 199 cachorros diferentes foram identificados, sendo que a maioria dos cachorros que foram identificados aparecia só uma única vez, mas diversos indivíduos chegaram a aparecer em múltiplos meses e às vezes em vários meses consecutivos. Com relação à análise temporal a curto prazo, é possível perceber que o efeito da presença dos cachorros é similar ao efeito da presença da onça parda, com uma maior quantidade de registros de mamíferos silvestres após um período de tempo mais longo, depois da passagem desses animais. Já na análise temporal a longo prazo, essas figuras relacionam os cachorros com os mamíferos e os seus subgrupos. É possível notar uma relação positiva entre os mamíferos como um todo e também em todos os subgrupos com a presença de cachorros. Já espacialmente, só houve uma relação significativa com 2 subgrupos, que foram os herbívoros e os carnívoros médios, e essa relação também foi positiva. Nos mapas apresentados, é possível observar a intensidade de uso tanto dos mamíferos quanto dos cachorros para cada ponto amostral. Então, as análises a longo prazo demonstraram relações positivas entre os cachorros e todos os grupos de mamíferos temporalmente e somente com 2 espacialmente. A curto prazo, os mamíferos parecem associar a presença do cão a um predador, assim como eles fazem com as onças pardas. Apesar de não ser possível notar nenhum efeito muito drástico, o fato de tantos cães diferentes conseguirem entrar e circular facilmente por uma unidade de conservação sugere um possível cenário negativo para a fauna nativa no futuro. Muito obrigada pela atenção!